Bom, guys, mas enfim, vamos tentar mais uma vez fazer esse react aqui, aparentemente com a Contunes LTA Norte. LCS, né, agora, está tentando calar a gente, meu PC simplesmente desligou do nada, desconfigurou algumas coisas ainda por cima, mas a gente voltou ao normal agora, né? Acredito eu, e assim vai ficar. Certo, Caco Antunes? Opa, vazou aqui. Agora, a gente vai fazer esse react falando sobre o fim aí de LTA Sul, o fim de LTA Norte, a volta de CBLOL, a volta da LCS e também falar sobre as coisas mais sensíveis dentro desse assunto, que é principalmente a quantidade de vagas para cada região, né? E o contexto dentro disso tudo. Uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham percebido é que essa decisão deve ter sido tomada, e foi, né, tomada antes de a Cade jogar domingo contra a FlyQuest. Imagina se a Cade joga e ganha contra a FlyQuest. Vocês entendem que tinham esse mundo? Entendem isso? Tipo, a Cade poderia ganhar contra a FlyQuest, ganhar contra o NA, e ainda assim a gente ter esse mesmo resultado agora em termos de formato e quantidade de vagas. Tinha, não? Guys, obviamente que todas as odds, todas as probabilidades estavam contra a gente, contra o Brasil. E por isso que a Riot tomou essa decisão antes mesmo da Cade jogar, né? Porque eles não tomaram decisão no domingo e fizeram aquilo ali e já estavam com isso daqui pronto. Sim, mas estou dizendo que tinha um cenário hipotético onde Deus ama muito a gente, de fato ele ama, e faz a Cade ganhar contra o NA e fuder aí todos os planos. Mas enfim, vamos ler aqui agora, deixa só eu deixar a água aqui para mim. CBLOL 2026, o CBLOL está de volta. Em 2026, o CBLOL e a LCS retornarão como ligas independentes, recuperando suas marcas históricas. Queremos honrar a paixão dos fãs trazendo de volta as ligas que eles ajudaram a construir, celebrando as identidades únicas de cada comunidade e renovando nosso foco na competição regional. Isso é muito bom. Isso permitirá que os fãs se reconectem mais profundamente com suas regiões, criem caminhos mais claros para os torneios internacionais e apoiem o desenvolvimento competitivo no ritmo que cada liga exige. Ao mesmo tempo, vamos levar adiante os aprendizados positivos da LTA, como elevar o nível competitivo, incentivar a inovação e criar caminhos mais sólidos para o cenário profissional. Deixa só eu atualizar aqui, porque aparentemente o chat da Kik, ele não tá aparecendo. Deixa só eu dar um F5 aqui nele e colocar aqui, porque eu quero que a reação do ao vivo vá para o YouTubers. Spamem aí bastante, guys, para eu ver se vai vir aqui. Perdão interromper. Pronto. Aqui. Esse não é apenas um retorno. É um passo à frente que vamos construir com o que aprendemos para deixar as duas ligas mais fortes para o futuro e ainda mais conectadas a jogadores, equipes e comunidades que as definem. Ai, ai, ai. Eu vou ler tudo e depois eu vou vindo tópico por tópico. Vou fazer assim para eu não me perder. Pera aí. Por que mudar? Em 2025, apresentamos a LTA com o objetivo de aumentar a competitividade regional, criar mais confrontos decisivos e buscar inovações que não eram possíveis na antiga estrutura. Eu acho que isso daqui é meia verdade, inclusive, tá? Eu acho que o Cross Conference foi sim um baita acerto, mas a forma como ficou o formato, eu não sei se confrontos decisivos e buscar inovações que não eram possíveis antes. Não afirmo com todas as letras isso. Entendo por que está aqui, mas não afirmo com todas as letras. Isso fez parte de uma revisão mais ampla do modelo global de negócio dos esportes do LoL, que incluiu o lançamento do Global Revenue Pool, que é a parada lá, mano, de ganho, enfim, criado para oferecer ao ecossistema um caminho mais sustentável no longo prazo. A LTA trouxe aprendizados valiosos, mas também ficou claro que os fãs sentem mais orgulho e conexão com suas ligas originais e que sentiram falta desse elemento na LTA. O orgulho e a história regionais são parte essencial da experiência dos esportes do LoL. E nossas comunidades disseram de forma consistente que queriam suas ligas de volta. Não apenas a LTA, usando as marcas antigas, mas uma verdadeira restauração das ligas.
Quando eu falar com vocês, eu vou falar, guys, sobre uma visão não só micro, né? Poxa, o chatbox ele não aparece muita coisa porque ele é branco e a parada aqui é branca, né? Mas enfim. Eu vou falar não só no micro, né? No que impacta aqui agora, mas sim, mano, no macro mesmo. Pegando o passado, pegando todo o contexto de Brasil dentro do internacional, pegando o contexto atual desse ano nosso de 2025 e falando também sobre o futuro. Agora vamos lá. O que vai mudar? Com o retorno do CBLOL e da LCS como ligas independentes, os playoffs interregionais serão removidos, permitindo que cada região conduza sua própria temporada e coroe seu próprio campeão. Os confrontos interregionais trouxeram empolgação e boas oportunidades para enfrentar adversários internacionais. E vamos continuar buscando formas de oferecer esses momentos interregionais sem atrapalhar a temporada regular ou a progressão regional. Isso daqui, para mim, foi muito complicado, tá? Com o fim do formato interconferência, cada liga também ganhará mais dias no calendário para a competição regional. Isso daqui foi importantíssimo, coisa que a LTA e todo esse ecossistema fudia imensamente. O split para o Mundial foi mais rápido do que, mano, eu na cama, tá ligado? Isso é inaceitável. Mano, foi um mês, foi uma coisa bizarra. Cadê? Onde nós paramos? Cadê? Aqui. Isso abre espaço para etapas mais longas e formatos mais simples, deixando os calendários mais fáceis de acompanhar, dando mais tempo de palco para as equipes aprimorarem suas habilidades e oferecendo suporte mais consistente ao cenário competitivo ao longo do ano. Outro ponto importante no retorno das ligas independentes é a restauração da classificação internacional, que voltará ao modelo de 2024 e incluirá o First Stand. First Stand, CBLOL e LCS classificarão uma equipe cada. MSI, Mid-Season Invitational, CBLOL classificará uma equipe, LCS classificará 2 equipes. Mundial, CBLOL classificará uma equipe, LCS classificará 3 equipes. Na verdade, eu vou mudar o formato em que nós estamos fazendo isso, porque eu vou querer falar agora sobre isso já, tá ligado? Eu quero falar ponto por ponto, na verdade, porque eu acho que assim, eu deixando para falar tudo no final, provavelmente eu vou me perder. O que acontece, guys? Eu vou ser bem honesto para vocês. Minha opinião, e eu posso estar errado. Pra mim, a Riot Brasil não manda em absolutamente nada. Eles são pobres coitados, tá ligado? Obviamente que eles têm culpa no cartório e, mano, podemos criticar, óbvio, tá? Mas eu acho que é uma coisa de que, tipo, é como se a nossa região nem tivesse opinião. Imagina, tipo, um episódio de Game of Thrones e tá todas as casas políticas lá conversando. A gente não tá lá. O CBLOL não é uma casa política nesse episódio de Game of Thrones. A nossa opinião não importa. Na verdade, a nossa opinião, ela não importa nada, mas o que a gente tem a oferecer importa muito. Entende? Tipo assim, o nosso produto importa. Só que o que eu sinto é que o nosso produto ele só importa para ser sugado e mandar para LTA Norte, para LCS, para fazer uma transfusão. Não é como se, tipo, olha, o CBLOL, ele é uma árvore de maçã que dá ótimos frutos, enxergamos que ele pode dar cada vez mais frutos e queremos que ele dê mais frutos. E como a gente pode fazer para ele dar mais frutos? Esse seria o raciocínio lógico que a Riot deveria ter com a nossa região. Mas em contrapartida, o que eles fazem? Olha, eu tenho uma árvore de maçã aqui que tá ótima, que é o CBLOL, que tem sim as suas oscilações e principalmente teve, porque eu tomei a péssima decisão de criar LTA Sul e LTA Norte, então alguns frutos ali acabaram apodrecendo e abandonando aquela árvore, e eu tenho uma árvore podre
Cada vez que passa, fica mais podre, o tempo envelhece ela igual, mano, um leite no deserto do Saara. O que eu faço? Pego a árvore boa e transfuso, não sei como fala, né? E faço essa transfusão da árvore boa, tudo dela, e sugo ela para a árvore ruim. Eu acho que só isso que nós importamos. Sabe por que isso fica claro? Com isso daqui, esse parágrafo. Com o retorno do CBLOL e da LCS como ligas independentes, os playoffs interregionais serão removidos. Para quem interessava e importava os playoffs interregionais? Me diz. Para quem importava? A LTA Norte, eles têm um nível maior do que a gente, é verdade. Embora a liga deles seja um time, uma liga, perdão, de um só time, ainda assim a FlyQuest pode facilmente representar a liga inteira, tá ligado? E por eles terem a FlyQuest, é um trunfo muito grande. Talvez no grandíssimo produto como um todo, a gente até seja uma liga maior em nível, né? Pelos resultados em que a gente teve aí. Porque olha o resultado que a Red, um time que foi criado ontem, teve contra a Shopify, que tá 1 ano aí juntos. A Red, tá entendendo? Então, assim, talvez a nossa região, no macro ainda, como eles são uma região de uma só equipe, nós, por muito tempo, fomos uma região de 2 equipes, por exemplo, entendeu? Mas, enfim, eu não quero forçar esse ponto de vista, porque o mais fácil, simples e lógico é irmos para o ponto de vista de que, de fato, o NA tem um nível maior do que o nosso. Então, esses playoffs interregionais, eles foram importantes para a gente. Olha o ano de 2025 como foi. O Tatu enfrentando lá, mano, a Cloud9, ganhando, tendo ótimas performances. A Fúria no Internacional, tendo ótima performance, baseado no nosso contexto. Sempre levem em conta o nosso contexto, tá? Como região, que somos sofridos. O próprio Brasil, nesse Cross Conference, quem foi para uma final não foi 2 equipes norte-americanas. Porque a lógica era ir 2 equipes norte-americanas. Foi uma equipe norte-americana e uma equipe brasileira. E essa equipe brasileira ainda conseguiu, em um jogo, ter uma partida unilateral em que deu 25-0 contra o NA. E contra a melhor e maior equipe deles por muito. Então, esses playoffs interregionais, como a Riot colocou aqui, foram importantes para a gente. Mas para eles, tipo, vocês acham que o NA, que mal vê a porcaria de liga que eles têm, liga ridícula, por sinal, vai assistir a liga deles contra o Brasil? A nossa liga, se ela joga contra o Cazaquistão, contra, mano, o Diaba 4, a gente ainda vai assistir. Porque tem um mundo em que a gente perde contra o Cazaquistão, e daí, por isso, a gente vai assistir. E somos fiéis, entendeu? O NA, os caras nem assistem se... Caso role hoje FlyQuest contra SKT, é o nosso INTZ contra a Liberty. Tá entendendo? Então, pra que a Riot vai manter esses playoffs interregionais do Brasil contra o NA? Pra quê? Pra quê? Não tem pra quê. Pra gente é muito importante. Mas aí, é importante para a LTA Norte? Não. Então eles cortaram. Tipo, é basicamente isso. O que a Riot... Olha só, eu vou ser sincero, tá? E explicar para vocês também, porque muitas pessoas que me acompanham, por exemplo, são viewers Laudete, e a Loud veio cedo dentro do cenário de LoL, né? Embora para alguns ela já seja velha para o ecossistema do LoL, para quem é verdadeiramente velho, é dinossauro, é um T-Rex igual a mim, ela é nova, né? E, contextualmente para vocês, o NA já foi uma região de muito prestígio. Muito, tá? Quando eu fui para o Mundial de 2014, os ídolos eram os norte-americanos. Era o Double Lift, óbvio que tinha o Faker, tinha os coreanos lá da época, eu não lembro exatamente agora, né? Mas os ídolos era o Faker, o Double Lift, Afromu, era o Bjergsen, era o Dyrus, entendeu? Era tudo isso daí.
Claro, guys, cada região tinha os seus jogadores. O nosso Brasil nunca teve. Os nossos ídolos, eles eram ídolos respeitados porque tinham números, não pela gameplay. Entendeu? Tipo, se você chega e fala para o Double Lift em 2014, 15, se ele conhecia o BRTT, ele conhecia, entendeu? Só que o Double Lift, ele nunca ia ver um VOD nosso. Porque para eles, a gente... Se agora a gente pouco importa quando eles estão na merda, imagina tempos atrás. Conhecer, guys, é óbvio que eles conheciam, porque nós sempre tivemos os números ao nosso lado, entendeu? Por exemplo, caía solo kill porque teve Mundial BRTT contra Double Lift. A live do Double Lift ia ter mais número do que nunca teve na história dela. Entendeu? E é todo mundo spamando o chat dele inteiro, BRTT maior do que Double Lift, por aí vai. Então, assim, os números a gente sempre teve, mas a gente nunca teve o respeito pela gameplay. O NA já teve. A conclusão de onde eu quero ir falando tudo isso. O NA já foi uma liga muito respeitada, de referência mundial, tá ligado? E perdeu. E o NA, para mim, tá hard stuck. Entendeu? Eu, por exemplo, assistiria só a FlyQuest nesse Mundial. Eu vou querer assistir o jogo da Shopify na porra do Mundial? Eu vou querer assistir o jogo da 100 Chiefs? Eu vou querer? Não. Não vou. Porque eles não têm gameplay. Entendeu? Eles não têm gameplay. É verdade, tem o Céus lá. Mas vamos dar um jeito de puxar o Céus de lá, viu? Convencer o Jean a pagar em dólar ele e tirar ele de lá. As forças. Mas, enfim. O NA, guys, não tem tanto nível assim. Eles receberem 3 vagas é completamente ridículo. Olha o top 3 deles, cara. O top 3 deles perdeu contra a gente. O 100 Chiefs perdeu contra a Cade. Tá entendendo? O Shopify perdeu contra a Red. Pra que vai dar 3 vagas pra essa região ridícula, mano? É ridícula. Não tem gameplay. Ninguém abre a LTA Norte, a LCS para ver gameplay. Não tem conteúdo, porque eles não sabem fazer conteúdo. Tá ligado? A LCS... Mano, a LCS eu prefiro tomar um tiro no estômago e ficar agonizando por 5 horas do que ver o conteúdo que eles fazem de humor. É bizarro. É bizarro. Eles não têm conteúdo. Eles não têm gameplay. Eles não têm absolutamente nada. E ganharam 3 vagas. Qual o sentido? É ridículo. É ridículo. Tipo assim, eu vou ser honesto para vocês. Para mim, o produto LCA Norte. Eu juntei LCS com LTA Norte. Olha o TDA gay. O produto, vamos falar sobre produto. O produto LCS e LTA Norte, para mim, são 2 produtos ridículos fadados ao fracasso. A forma que eles se construíram, eles se fadaram ao fracasso. Fadaram. Não tem como essa região melhorar, para mim, tanto em gameplay e voltar a ser o que eles já foram em dia, ou ser aquilo que eles não foram e ser melhores ainda do que isso. Tá ligado? Não tem. Não tem. Tá ligado? O Yoda disse que é justo essas vagas para a LCS. Falou que é justo porque eles são melhores. O Yoda disse isso mesmo, guys? Procede? Sei não, hein? Ele não disse isso não, mano. É fique. Fique totality. Totality. Então, guys, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A Riot, para mim, fez a LTA Norte, fez a LTA Sul. Viu que foi ruim para ambos as regiões. Viram também que esse formato de playoff cross-conference só nos beneficia. Cagou para a gente, tacou foda-se máximo para a gente, tá ligado? E só levou as coisas boas para a LCS. E para a gente é tipo, olha, é literalmente o post que eu fiz aqui. Essa montagem, essa foto, ela resume bem. Olha o CBLOL de volta, 3 vagas para a LCS. O que é a LCS para eles terem 3 vagas? O que é a LCS? Mano, quantas vagas a China tem?
Quantas vagas a China? Porque, olha só, a China tem 16... Pera. Eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão entrar com a matemática, tá? Eu vou entrar aqui, eu vou botar essa tela para daí vermos o chatbox. Bota fé? Porque ali na outra é impossível. A China tem quantos times na liga dela? 16, 18? Quanto que é? É alguma coisa cabulosa assim, não é? A China tem 16 times e tem quantas vagas? Vocês disseram 3 vagas? A China tem 16 times e tem 3 vagas. 3 e 1 play-in. Tá. A LCS tem 8 times e tem 3 vagas. 8 times e tem 3 vagas. A LCS. Me explica. A LCS. Tipo, guys, veja bem. A LCS, o que salva um pouquinho eles é que eles às vezes têm resultados bons internacionais. Acho que no ano de 2024, 2023, a NRG, por uma sorte imensa da porra do formato, eles foram para as quartas de finais, eu acho, porque eles não enfrentaram times asiáticos e foram para as quartas de finais, eu acho. Então, assim, tem algumas coisas a favor deles. Mas, no momento atual, eles são ridículos, cara. Eles são ridículos. Twitter Wars, deixa eu ver aqui, ó. E ainda digo mais, a LPL tem 16 times e vão mandar apenas 3 times, enquanto a grande LCS, com 8 times, vão mandar os mesmos 3 times com uma incrível representação de 37,5% dos times do NA no Worlds. A região de um time só vai mandar quase metade dos times para o Worlds. O top 2, 3 deles perderam contra o Brasil, caralho. E tipo, sabe o que é o mais cruel? E o que prova que, para mim, a Riot do Brasil, ela não entra nessa equação, é pobre coitado? Tipo, eu posso vir aqui, ver esse vídeo e xingar pra caralho o Caco Antunes. Eu posso, entendeu? Sabe por quê? Embora muitas pessoas falem que eu fui comprado e etc., é mentira, eu não fui. Eu não fui comprado. Não existe isso de ser comprado. Se eu quisesse a minha opinião comprada, eu tinha entrado em vários times que quiseram me contratar, ganhar de 10 a 20 mil aí por mês e ser parte do time e ter opinião comprada. Eu não quis. Até hoje, eu não entrei em nenhuma equipe LTA Sul CBLOL, tá? Mas enfim, sabe o que eu acho? O Caco Antunes, se pá, sabe como ele participa dessa reunião? Sabe como ele participa? Então, vai ser assim, assim, assado. Avisa lá para o seu povo brasileiro. É isso. Ele só deve desmutar o mic para dar o good morning. Porque nem o bom dia, se ele fala em brasileiro, em português, nessa reunião, ele deve ser escorraçado. Então, assim, sendo honesto para vocês, estou sendo honesto. Eu não quero ganhar likes. Porque se eu quisesse ganhar likes, eu vim aqui e eu barulhava o Caco Antunes, barulhava a Riot BR, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês. A Riot BR, para mim, não tem opinião no pagode. Já falei para vocês. Num episódio de Game of Thrones, onde junta todas as casas políticas, né? Junta a casa Stark, a casa Targaryen, a casa Lannister. Nós, a Riot Brasil, é somente a casa que é explorada. Qual que é a casa que é explorada? Porque essa é a verdade. A gente é um produto em que somos explorados. A Casa Frey é explorada? Ixi, então toma cuidado, porque a Casa Frey, ela mata todo mundo depois. Spoiler, viu? Não é? Não é o Frey lá que a área depois aparece e chablau? É isso. Entendeu? Tipo, veja bem, eu consigo imaginar a Riot BR querendo o melhor para a nossa liga, porque eles entendem. Tipo, o povo brasileiro é muito fácil de ser compreendido. Pega, por exemplo, a sua namorada. Você, às vezes, tem o dinheiro para pedir um iFood, pergunta para a sua namorada o que você quer. Ela faz 1001 carnaval, 1001 voltas, e você não consegue entender a sua namorada ou namorado. O povo brasileiro, em comparação a LoL, todo mundo sabe o que a gente quer. Todo mundo sabe. E nem é muita coisa. Nem é muita coisa. A Riot Brasil também sabe o que a gente quer.
O Caco Antunes sabe o que a gente quer. O problema é termos voz e poder pra fazer aquilo. Entendeu? Não. Reais. Eu não consigo ouvir o Pix. Vocês ouvem, né? Mas eu não consigo Preferiram ouvir levantar o Pix. uma campanha para falar voto pro Go, mas em troca disso a gente perde, a comunidade perde. Reactem e mexer nisso. Gente, o Guerreiro disse que... Deixa eu ler aqui o Pix, parafrasear ele até. Mas ele disse que aparentemente eu sabia. Peraí. Ai, meu Deus. Tem que entrar aqui no Pix. O Guerreiro disse, olha só. O Guerreiro, ele mandou aqui. Tá, mas vocês sabiam de tudo e não contaram para a comunidade. Preferiram levantar uma campanha para a volta do CBLOL. Em troca disso, a gente perde a comunidade. Você acha que eu sabia disso? Você acha que a Riot veio até mim, me chamou para uma reunião e falou isso? Você tá de sacanagem. Gente, vocês querem me hatear? Vocês não precisam ter esforço. Tem várias coisas aí que vocês podem me hatear. Mas falar que eu sabia disso, eu sabia pelo simples fato óbvio. A LTA Norte e Sul foi um fracasso. Eu falei para vocês, tempo atrás, que isso ia acabar. Eu não sabia quando, mas eu sabia. Entendeu? Por quê? LTA Sul e LTA Norte foi um fracasso. Sabe quando você sabe e não sabe? É isso. Agora, você acha que a Riot veio até mim me falar que o CBLOL ia voltar e eu fiz campanha conscientemente do que a Riot me pediu? Gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer publi, eu troco o nome de publi. Você acha que eu ia ter cérebro pra ficar fazendo campanha em toda live que eu ia aparecer? Pelo amor de Deus. Eu fui fazer uma vez publi pra uma marca e falei da concorrente no meio da publi, vocês sabem disso. Só não citem nomes aí. Vocês acham? Eu não teria nem a capacidade motora, a coordenação aqui cerebral pra fazer e ser comprado nesse nível. Vocês não entendem, eu sou nu e cru. O que eu venho aqui e falo, eu não sou brifado. Tá entendendo? Obviamente. Tipo, eu nunca fiz LCS, eu nunca gostei de LCS. Tá ligado? E eu sempre... Essa parada de LTA Sul e LTA Norte, caso você pegue um react meu do começo do ano, eu falo que vai ser bom porque algumas áreas e proposta de LTA Sul e LTA Norte eu via com bons olhos, principalmente porque no ano de 2023, eu acho, quando tinha o GACP, eu recebi todos os CEOs no meu programa e todos eles falaram, enchendo a boca, que terminaram o ano negativo. E a LTA Sul e LTA Norte, essa união, e é o que o Caco Antunes ele começa falando esse vídeo, porque nós vimos um pouquinho, mas a live caiu, é que foi feita também pensada na economia, no ecossistema, entendeu? Então, assim, por isso, eu quero a sustentabilidade do LoL. Por quê? Igual muitas pessoas acham que eu tava torcendo contra a Red no Mundial, na Cross Conference, perdão, eu não tava. Porque o Brasil e bem é muito positivo para mim. Não tem como. Eu preciso priorizar o que é positivo para mim e para o LoL. Entendeu? Porque eu, sem o LoL, como pão com merda. Mais do que ninguém, eu quero que o LoL continue indo bem. Entendeu? Vocês querem... Tipo, tinha pessoas fazendo campanha no Twitter como se eu tivesse tomado essa decisão. Ou vocês agora dizendo como se eu soubesse dessa decisão. E é um absurdo isso. Tipo, eu, sendo sincero, nem tacaria hate no Caco Antunes. Eu vou ver ainda o vídeo dele e ver o que ele tem a falar. Mas eu nem tacaria vídeo dele. Porque pra mim, ele é um cara que está sendo brifado pra falar e representar a voz de outra pessoa. Eu não. Eu não estou aqui representando a voz do baiano, não estou emitindo opinião pelo Ilha das Lendas, eu estou aqui por mim, exclusivamente por mim. Entendeu? Eu não estou aqui representando outra pessoa, mas ele é o chefe do Brasil. Ele fala com a fogueta, ele fala com o Chaep. Mas você acha que ele dá ordens para a Riot do NA, a Riot Global? Eu não sei não. Ele é das Américas, na verdade, tá ligado? Só que ainda assim, eu não acho que é ele que toma a decisão. Posso estar errado, nós vamos ver o vídeo e tomar as nossas decisões. Estou falando pré-vídeo, tá ligado? Pré-vídeo.
Vamos terminar de ler isso daqui, que é sobre o que permanece. Peraí. O retorno do CBLOL e da LCS não significa voltar totalmente ao modelo de 2024. As equipes da América Latina continuam sendo parte fundamental do nosso ecossistema competitivo e competirão dentro das estruturas do CBLOL e da LCS, com o CBLOL reunindo a América do Sul, Brasil e Latam Sul, e a LCS apoiando toda a América do Norte e Central. A Leviathan seguirá como parceira do CBLOL e a Lion seguirá como equipe parceira da LCS. A LLA não voltará como liga independente, mas suas equipes e jogadores continuarão tendo espaço no mais alto nível de competição das Américas. Sabe o que eu acho ainda? Eu acho que pode ter uma alteração ainda nesse final de ano, de 2025 para 2026, que eles pensaram em sugar alguma outra coisa nossa. Ou no meio do ano. Escuta o que eu tô falando, tá? Ambas as ligas continuarão a ter uma vaga de equipe convidada em 2026. O CBLOL receberá uma equipe, a vencedora do torneio de promoção, que acontece nessa semana. A LCS receberá uma equipe da NACL, Challenger League, né? Ou da LRN. Vimos muito valor em testar novos modelos de parceria e usar a vaga de equipe convidada para aproximar os Tiers 1 e 2. E continuaremos fortalecendo o Tier 2 para melhorar o caminho até o cenário profissional para aspirantes a jogadores. Embora os formatos de 2025 tenham sido complexos, eles ajudaram a resolver pontos problemáticos de 2024, como agendamento do calendário, semanas sem jogos e a manutenção da maioria dos jogos aos sábados e domingos. Em 2026, manteremos essa consistência, mas com formatos mais simples e fáceis de acompanhar. Por fim, a colaboração entre equipes internas e escritórios regionais trouxe ideias criativas, como a experiência de fantasy da LTA, que continuaremos a desenvolver. Nossa, que ridículos. Mesmo com o retorno do CBLOL e da LCS como ligas independentes. Nossa, ainda me dá... Ai, isso daqui me deu uma raiva. Eu vou ser sincero para vocês. O fantasy, eu sempre odiei. Sempre. Mas eu engoli para ajudar. Isso não foi pedido de ninguém. Mas eu quis ajudar. Mas eu sempre odiei o fantasy. Porque o fantasy unia LTA Sul e LTA Norte. Porque se botasse só LTA Norte, ia ser um fiasco. Então, todas as propostas era de sugar da gente. Sugar e sugar e sugar e sugar. Me lembrei do fantasy e me deu uma raiva. Eu não fiz o fantasy uma vez, e tenho orgulho de falar isso. Eu não fiz a merda do fantasy uma vez nesse último split agora. E não faria. E se pudesse, eu faria campanha para não fazerem. Não. Eu fiz o fantasy nesse ano de 2025 porque foi o primeiro split. No último split agora, não. Entendeu? Porque daí eu dispersei, né? Eu fiz o segundo split para ajudar, porque, porra, virou LTA Sul, LTA Norte, então vamos ajudar a Riot. Não foi pedido deles, mas eu quis ajudar. Porque, como eu falei, no final de tudo, a Riot Brasil e a LTA Sul, ela prosperar, é positivo para mim. Porque, caso contrário, caso acabe, eu como pão com merda. Vocês precisam entender que, de muitos influenciadores desse cenário, eu sou um dos mais conscientes quanto o ecossistema como um todo. Para algumas coisas. Para a outra, eu sou um animal. É verdade também. Mas eu sou muito consistente. E eu entendo, como eu falei para vocês, a Riot Brasil, LTA prosperar, era positivo para mim. Então eu abracei o Fantasy. Daí eu vendi o Fantasy. Aí chegou o Fantasy Split 3. Quando eu via que o assunto ia ser o Fantasy, eu até saí. Peraí, deixa eu ir mijar. Peraí, guys, deixa eu ver aqui que meu cachorro tá pegando fogo. E daí eu vazava. Embora os formatos... isso daqui lemos, né? De olho no futuro. O planejamento ainda está em andamento. E vamos compartilhar mais detalhes à medida que nos aproximarmos da temporada de 2026. A paixão e o feedback da comunidade deixaram claro que era preciso mudar. Mentira... Olha, eu acho até pior a Riot tomar essa postura de que ouve o Brasil. Porque é feio. É feio, tá ligado? Para mim é feio. Porque, tipo, você quer fazer isso,
não fala que prioriza o Brasil, que ouve o brasileiro e etc. É mentira, é mentira. Mano, essa volta para a CBLOL foi zero porque o Joãozinho 666, Joãozinho 666, ele pedia pelo Twitter, ele falava para a fogueta, ele spamava no Twitter. Mentira. Isso daí foi apenas uma estratégia porque, para mim, LTA Sul e LTA Norte fracassaram, tá ligado? E eles precisavam voltar isso mesmo, porque se eles continuassem, ia dar tudo errado, entendeu? Ia dar tudo errado. Ao trazer de volta o que os fãs conhecem e amam, mas aproveitando as inovações e os aprendizados, acreditamos que estamos preparando o palco para algo ainda mais forte. O que podemos dizer agora é que estamos extremamente empolgados com as mudanças que vêm aí e comprometidos em construir um futuro para as Américas em que o CBLOL e a LCS sejam, ao mesmo tempo, experiências familiares e renovadas. Eu vou ser sincero para vocês, tá? E eu não disse isso antes. O ano de 2025, eu odiei ele completo, Riot Games. Completo, sem exceção. Talvez a única coisa que eu vá gostar vai ser o Mundial, porque o Mundial é onde a Riot realmente bota ali o olho de Toboco, mano. Cresce o olho e daí eles investem bastante. Essa final do CBLOL, me corrija se eu estiver errado e se a raiva não subiu a cabeça. Teve cerimônia de abertura? Essa final do CBLOL agora, Split 3? Não teve. Em 2014, eu fui campeão em 2014 recebendo R$1.000 e poucos. R$1.000 e poucos. Comendo pão com merda. O cenário era tudo mato. A gente não tinha nem o dinheiro para comprar o facão e capinar. Em 2014, quando eu fui campeão, teve cerimônia de abertura. E uma otimissíssima cerimônia de abertura. A Jinx estava lá cantando no palco, a Vai estava lá cantando no palco. Em 2025, a gente não teve cerimônia de abertura por causa de LTA Sul e LTA Norte. Estamos falando de 11 anos depois. Tá? 11 anos depois. Esse é o nível de retrocesso. Paralelo a isso também, paralelo a isso, que precisa ser dito, esse ano de 2025 para mim foi um ano fantasma. E para a Riot também. Sabe por quê? Esse ano de 2025, possivelmente, pelo menos em algumas interpretações, foi o melhor ano internacional nosso. Sabia disso? Porque a Fúria fez uma ótima performance. Olha só, todos os anos, desde muito tempo, quando acabava um cenário internacional, o baiano puxava assunto já de casos do cenário. Na live de domingo que a Cade jogou, de verdade, guys, eu tava muito emocionado. Porque pela primeira vez, nós não precisávamos de um caso de cenário. Eu não precisava ouvir o Lord Semi falar sobre a solo kill brasileira e sobre o Ranger culpar o Lord Semi e os dois brigarem pela enésima vez. Eu não preciso ouvir o Ranger xingar o Courtesy. Eu não preciso ouvir pessoas que não entendem nada do cenário competitivo e não agregam, colocando as garrinhas para fora, falando merda também no Twitter. Não precisei. Porque a Cade trouxe honra para a nossa região. Ela não ganhou contra a FlyQuest. A gente mandou mal em alguns aspectos. Mas, cara, ela estompou de forma unilateral isso. A Red, eu encho a boca para falar. E, cara, meus parabéns e muito mérito ao Tokers. Antes que alguém ache que eu tenho alguma coisa. Tiro o meu chapéu e encho a boca. A Red foi um time construído às pressas. Imagina construir uma casa sem cimento. Foi o que a Red fez com esse time. E ainda assim, o time ganhou contra a Shopify. Que eles estão juntos há muito tempo. Ou pelo menos desde o começo desse ano. Em um split. E ganhou bem. Errando aqui, errando ali. Beleza. Mas, novamente, eu não tive vergonha de ver a Red perder. Eu não tive vergonha de ver a Cade perder. Pelo contrário, me senti orgulhoso. Tá ligado? Porra, baita trabalho que o Tokers fez. Baita trabalho que FNB, Doom, Kazé, Rabeloco e Frost fizeram. God. Tá ligado? Ótimo trabalho que o que a Cade fez. Seal,
Mano, toda a coach staff, Smiley, Benvi, Bielzeira, Boal, Desânimos, mano, Mireu, estão de parabéns. A Fúria, nesse ano, tá de parabéns, tá ligado? Mandou muito bem, foi até lá e trouxe honra para a gente. Por que que foi um ano fantasma para nós? Porque depois dessas performances, a gente merecia mais. A gente merecia mais. Tá me entendendo? A gente não merecia, depois do ano de 2025, voltar como foi em 2023. E pro NA, depois do ano de 2025, eles não mereciam voltar para como eles estavam no ano de 2023 também. Porque eles tinham já 3 vagas, não tinha? Ou tô maluco? Eles tinham já. Tipo, eu sinto que o ano de 2025 ele não existiu. De verdade. Infelizmente, foi um ano muito marcante para o brasileiro. Um ano em que, finalmente, nós fomos para o internacional e sentimos orgulho. Tá ligado? Estamos distantes de ganhar ainda e tal? Beleza. Mas, guys, pode falar o que for. A nossa região melhorou. A nossa região melhorou. E detalhe, também melhoramos por causa de que teve o Cross Conference no começo do ano e agora no final. As equipes da LTA Norte nos ensinaram, nós conseguimos absorver bem. Mas aí a Riot vai até lá e corta isso. Óbvio. Óbvio. Vai ajudar? Vai ajudar o Brasil? Não, eles que se fodam. Eles que se fodam, né? Dane-se. Não muda nada. Tipo, essa parada de o CBLOL voltou, sabe aquelas propagandas em que, tipo, mano, é estampada a promoção, mas a promoção tem uma pegadinha? Tem, mano, um Holy Bacon? E, tipo, o CBLOL voltou piscando, mano, bombando assim na sua cabeça. O CBLOL voltou. Aí, pequenininho, NA 3 vagas, Brasil 1 vaga. Essa é a verdade. Ai, vamos ver agora o que o Cacontunes tem a dizer aqui com a Sara. Inclusive, não tinha pessoa mais propícia para mim do ecossistema de LoL para fazer essa entrevista com o Cacontunes, tá? E eu não falo isso porque a Sara é do Ilha, não. Eu falo isso porque a melhor entrevista que eu ouvi de um jornalista com uma pessoa, né, seja pro player, seja o que for, foi com a Sarinha. Ela entrevistando, não me lembro quem agora, mas mandou muito bem. Vamos lá. Caco, é um prazer estar entrevistando você. Muito obrigada pela entrevista, já começo agradecendo. E eu gostaria de começar te perguntando o que motivou a volta do nosso querido e amado CBLOL. Bom, Sara, muito legal falar contigo também. Apesar da gente ter identificado alguns pontos positivos no processo de mudança que a gente fez esse ano, né? Na verdade, todo o desenho da LTA, ele fez parte de um projeto global de ajuste da presença de todas as ligas do mundo para a gente poder criar uma base financeira mais sustentável para os times, né? A gente fez várias mudanças no modelo de negócio para que a gente oferecesse um melhor negócio para os times parceiros e também para a gente poder incentivar, né? Aí é um objetivo específico da América, a gente incentivar o crescimento da América do Norte e da América do Sul com etapas que a gente chamou de cross-conferência, né? A gente estimular o gameplay botando os melhores times da América inteira para jogar. Então, apesar de a gente ter identificado alguns pontos de sucesso na parte do modelo de negócio e na melhoria competitiva em geral, ficou muito claro para a gente que a gente criou uma desconexão com a comunidade, né? E isso foi no Brasil. Lembra o que eu falei para vocês, que o Cacontunes, para mim, ele tá brifado? Mano, do último fio de cabelo dele até o dedinho mindinho do pé, ele tá brifado. Tanto é que, olha que ele tá toda hora reparando e olhando ali para baixo, possivelmente vendo o celular ou alguma notinha... Perdão, ou alguma notinha lendo isso daí. Porque, como eu falei, ele tá só passando uma decisão que tomaram e se pá, ele nem participou, cara. E na América do Norte, né, e a gente tá muito ligado nos dois, eu sempre fui muito conectado com o CBLOL, com a comunidade brasileira, então foi muito claro para notar esse tipo de
de reação, né? Ou seja, a comunidade, primeiro, teve muita dificuldade de acompanhar a liga, né? A gente tornou muito difícil entender o que estava acontecendo nos formatos que eram muito complexos. Hora era regional, aí quando acabava o campeão, tinha uma etapa Américas que de nível competitivo trazia uma experiência muito ruim. A gente também criou formatos muito comprimidos, né? Porque ao longo do ano, para a gente poder inserir as etapas que eram cross-conferência, né? Sul contra Norte, a gente precisou comprimir o calendário da etapa muito regional, né? Então acabou que os formatos ficaram também longe do que a gente esperava e o público também com dificuldade de acompanhar e sendo muito claro no feedback. Então, para a gente ficou muito claro de que nós criamos um produto que não estava dentro da expectativa da comunidade que sempre criou e com a gente e acompanhou o CBLOL. Então, apesar da gente ter feito algumas modificações, né, logo depois do Split 1, a gente ouviu muito o que estava acontecendo, a gente identificou os pontos que a gente podia melhorar. No Split 2, a gente fez um formato onde cada liga tinha mais o seu caminho independente. Então, a gente notou que a comunidade reconectou com a liga, com seus times, com a sua história, em direção ao MSI. E aí, quando chegou no Split 3, a gente também, novamente, uma etapa pós-conferência, um split super apertado. Então, notamos de novo aquela insatisfação. Então, a gente foi implementando alguns ajustes, bota um pouquinho mais de alguns dias a mais, altera um pouco o formato, dentro do que a gente conseguia identificar que dava para resolver, até que chegou um ponto em que a gente entendeu, não, para a gente de fato alterar e corrigir o que está sendo questionado, a gente vai precisar voltar atrás e rever o produto. E a gente preferiu fazer isso, ou seja, ao invés de continuar fazendo alterações específicas que eventualmente não estariam de volta tudo aquilo que a comunidade não encontrava mais na liga, ou seja, aquele senso de assistir os seus times por mais tempo e se encontrar no estúdio ou na final e ter um momento que a gente sempre se orgulhou e construiu, o melhor seria a gente revisar tudo. Então, a gente chegou à conclusão de que a melhor solução era mexer na estrutura do produto, não em pequenos ajustes mais incrementais, e a gente, então, chegou à conclusão, não, vamos voltar e separar as ligas, fazer as regiões serem independentes novamente, e a gente vai buscar essas soluções de inovação e de incentivo ao desenvolvimento competitivo separado. A gente não pode fazer isso em detrimento da experiência que a comunidade tem e do que fazia o CBLOL, e de uma certa forma até do que fazia a LCS. Então, essa foi a nossa visão. A gente sabia que o nosso objetivo ele era ousado, da gente trazer mais competitividade para a liga. A gente já criou uma LTA onde, tendo Conferência Norte e Conferência Sul, a gente daria mais espaço para os times regionais, né, ao invés de fazer só uma liga para as Américas, eventualmente com menos times. Não, vamos fazer tudo, óbvio, vamos fazer, né, separado. Oxi. Mas vamos incentivar esses encontros entre Norte e Sul. Mas ainda assim a gente notou que foi muita coisa em muito pouco tempo e a comunidade sentiu essa diferença. Então a gente resolveu, não, então vamos parar, vamos voltar atrás e vamos buscar a melhoria de competitividade, vamos buscar os formatos mais inovadores e tudo de uma outra forma, mas nunca pondo em risco o que a comunidade realmente sempre viu e o que o League of Legends e o CBLOL representa para a nossa região. Então esse foi o motivo. A gente identificou coisas positivas, ou seja, a parte do modelo de negócio chegou a um lugar muito interessante para Riot e times, e daí a gente consegue evoluir. Sabe o que eu acho? A grande verdade, eu acho que a Riot só vai dar valor mesmo ao Brasil quando perder. Escuta o que eu tô falando, tá? Eu acho que eles estão passando por um processo que eles devem estar vendo até onde o público brasileiro vai e aguenta. Só que quando eles verem, já vai ser tarde demais. Sabe por quê? Vou ser sincero para vocês, guys, e eu vou aqui pegar uma parada macro, né? O público brasileiro, ele, ao longo desses anos, ele nunca largou a nossa região, né? O produto League of Legends, ele nunca largou. O CBLOL, tá?
O LoL aí tem o quê? Quantos anos? Eu comecei a jogar LoL em 2010. Eu acho que veio para o Brasil em 2012, se eu não estou enganado. 11, sei lá. 13? Não me lembro muito bem. Sou péssimo com datas. Mas desde então, desde que, por exemplo, eu fui para o Mundial em 2014, o primeiro time foi, por aí, o público brasileiro, tipo, nós sempre perdíamos, sempre íamos mal, sempre nos contentávamos com farelo, né? Porque a gente é assim, a nossa festa, ela é outra, meio que culturalmente falando dentro do LoL, né? E eu acho que todo mundo que tá dentro do LoL sempre teve receio de tipo, e se o público acabar cansando? E se o público ficar puto? E se o público largar? Porque se não há competitividade dentro de uma competição, às vezes o produto ele cai muito. Mas é porque nós, brasileiros, conseguimos nos contentar com pouco dentro do LoL, o que é ótimo. E paralelo a isso também, nós sempre fomos condicionados a tipo, o ruim no LoL tem graça. Então, a gente é feliz no simples. Perfeito. Então, o nosso Brasil foi até lá, perdeu contra Uber, contra dentista e tal. Ainda vai ter um alívio cômico, embora tenha vergonha, tá ligado? Ainda vai ter. Para outras regiões, não. Então, o Brasil sempre foi se segurando nessas coisas. Só que a gente, quem vive o cenário, mesmo está de dentro, sempre fica com o pezinho atrás. E o público, hein, mano? Como vai ser esse ano de 2025? Quando uma equipe, a gente já sabe que vai ter algum resultado negativo internacional, fica uma incógnita na cabeça de todo mundo. E se o público ficar puto esse ano? E se o público largar não sei o quê? Porque, guys, veja bem, eu falo para vocês. Hoje em dia, muitas pessoas a gente vê largando de jogar LoL e só assistir. O que conecta as pessoas com o LoL, pra mim hoje, em sua grande maioria, posso estar errado porque estou falando sobre achismo, não números, é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, pelo menos na nossa região, né? É assistir. Muitos players, eles largaram o LoL, tem filho, tem barba, enfim, e assistem o CBLOL, mas não jogam mais. Então, a Riot, ela deveria dar muito valor a isso e parar de testar o público a todo momento. Para mim é teste, teste, teste para ver até onde o público aguenta. Mas nesses testes vai ter um momento em que, ó, vai dar no pé, todo mundo, entendeu? É numa dessas que acaba saturando, tá ligado? O que acontece? É normal isso, né, do público com o passar do tempo largar MOBA e às vezes também é difícil MOBA ter muitos jogadores por dia, né? Os jogadores novos, no caso. Porque é muito difícil um MOBA que tem muitos anos de vida. Muitas coisas, muitas runas, muitos campeões, muita coisa para aprender, enfim, muitos itens. Só para contextualizar, né? É normal isso, não é só sobre o LoL. Pelo contrário, o LoL é muito bom porque se manteve aí no topo todos esses anos e anos. Aí chega a Riot, aí ela tem a LTA Norte. É uma liga, guys, que não tem para onde ir. Não tem. Tipo, não tem como eles pegarem a forma que tá e trazer o interesse do público novamente. Por quê? A LTA Norte, a LCS, o começo do fim deles foi tempos atrás, quando a liga perdeu totalmente identidade, todos os times brigavam pelo título. A nossa região não são todos os times que brigam pelo título, e isso é ótimo. Eu, inclusive, vi glamour nisso tempos atrás. Para mim, toda equipe tinha mesmo que brigar pelo título e foda-se, né? E gasta mesmo o dinheiro porque você é empresário, você que se lasque. Mas é bom existir uma Liberty que não briga pelo título, mas revela jogadores. Alguns, né? Claro que eles não são conhecidos, por revelar muitos jogadores, mas o Desames veio da Liberty, por exemplo, entendeu? Então, guys, a LTA Norte é uma liga que, pra mim, ela já acabou. Eles estão só, mano, sabe aquele velhinho que tá vegetando? Para mim, a LTA Norte, a LCS está vegetando. E eles ainda querem dar tudo para a LCS e tirar tudo da gente. Nós fomos aquela criança muito esforçada, mas ruim. Tipo aquele personagem em Solo Leveling que ele é jobado pelo protagonista, que eu dizia que era o Brucer. Qual que é? Minerva é o seu pai. Não.
Mas, enfim, nós fomos uma criança muito ruim, esforçada, e fomos crescendo. Hoje somos um adulto ainda ruim, mas muito esforçado, que tem resultado, né? Mano, esses últimos resultados foram incríveis para a gente. Mas ainda assim a Riot prefere dar uma vaga para... Mano, eu tô tipo aquele velho que, mano, fica muito puto com determinada coisa e fica falando toda hora. Não entra na minha cabeça isso. A gente viu muitas melhorias competitivas vindo desses encontros internacionais mais frequentes, mas a gente consegue fazer isso de outras formas sem colocar em risco a paixão regional que a nossa região tem pela sua liga, pela sua história, sem essa narrativa tão confusa que ficou o formato, que a gente admite que não funcionou do jeito que a gente esperava, então a gente tinha que mudar. E quando foi que você percebeu que era hora de voltar atrás e trazer essa mudança? Em que momento ao longo desse ano? Olha, a gente, quando foi depois do começo do segundo split, que a gente percebeu que, seja lá o que a gente fosse fazer para esticar o calendário, fazer os formatos mais simples, não fazer um modelo de eliminação de times tão agressivo, né? Que a gente quer que os melhores times joguem mais, mas também existe uma duração mínima do formato e tudo, senão fica muito confuso. Naquele momento do segundo split, a gente percebeu que o que viria para o terceiro split não ia resolver o problema que a gente queria resolver, que era atender às expectativas. A gente fez algumas mudanças, o split 2 foi um split mais positivo, a gente viu muita melhoria. É verdade, o split 2 foi o melhor. Pelos feedbacks que a gente recebia, por números de audiência, pela satisfação, a gente faz muita pesquisa. É verdade. Então a gente viu que no split 2, onde houve uma normalidade maior entre cada região com o seu, né? Perdão, hein? A gente viu que ali as pessoas voltaram a entender, se reconectar, até acompanhar os times das outras regiões e conhecer outros jogadores. E aí, logo depois, quando a gente estava... Antes de entrar na MSI, a gente falou, cara, quando vier o Split 3, a gente vai voltar a ter uma sensação complexa. Então, ali no Split 2, a gente identificou que as melhorias incrementais que a gente podia estar fazendo, esses ajustes, não iam resolver o problema estrutural que a gente queria resolver. Então, naquele momento, a gente já começou a buscar o que significaria a gente reverter e tornar as regiões independentes e a gente implementar essa volta e continuar crescendo a partir dali. Bom, quando a LT chegou, a gente teve as mudanças da regra dos imports, né? Antigamente, quando era CBLOL, eram 2 imports por time. Mas com a chegada da LT, nós tivemos a inclusão do jogador Américas. Como fica a questão do jogador Américas daí, né? Agora com a volta do CBLOL? Volta a ser a regra antiga de 2 imports por time ou vai ter uma nova regra? Olha, agora com as 2 regiões sendo independentes, a gente está revendo essa regra. Então, a gente vai divulgar uma atualização dessa regra, porque não existe mais uma região Américas que a gente deva favorecer o intercâmbio de jogadores do modelo como foi pensado, e a gente vai apresentar uma mudança nessa política de residências, que a gente chama. A gente ainda está avaliando alguns detalhes finais para fazer um anúncio mais completo disso, porque a gente também quer permitir que os jogadores latino-americanos que têm times presentes nas 2 ligas, eles tenham uma política que suporte uma mobilidade deles entre si. Onde antes era uma liga, LLA, né, agora sendo 2 ligas, a gente está avaliando alguns casos, jogadores que já fizeram alguma transição, então a gente está avaliando alguns detalhes. Eu vou ser sincero, viu? Mas a gente... Eu acho super... Mano, para mim tem uma possibilidade... Até quando vai o contrato do Cels? Checa aí, Ratotô. Eu acho que o Cels, ele vaza mesmo do NA. Sabe por quê? O público brasileiro agora, os inimigos são outro. O inimigo é outro. O inimigo é o NA. A gente sabe disso. Tipo, eu acho o BR sempre teve orgulho do Cels, sempre amou o Cels e assistiu o Cels lá na LTA Norte. Os jogos dele eram os jogos de maiores números, né? Coincidentemente. Agora, eu acho que o time da LCS que contratar brasileiro é dar um tiro no próprio pé de bazuca. Porque ninguém vai dar audiência alguma. Ninguém. Todo mundo assistia. Quem vai ficar para assistir LCS depois de uma merda dessa? Pra mim, o inimigo agora é outro. Tá ligado? É outro. Ninguém vai assistir LCS. Assim, eu já falei para vocês também. Brasileiro
assistindo LCS é número no final do dia, mas tem a parada da conversão, né? Se tem um russo aqui me assistindo, ele me dá dinheiro igual, certo? Porque ele tá contribuindo aí no número da live, principalmente aqui na Kik, né? Eu amo o russo, né? Assistindo aí, pode botar, pode entrar. Mas ele vai me acompanhar no Twitter? Ele vai me acompanhar no Instagram, esse russo? Não vai. Por quê? Porque a conversão dá visibilidade. Entendeu? Tem, mano, um cara da Mongólia aí. Ele conta, ele me dá dinheiro, é viewer igual, mas na conversão, na ponta do lápis, não é tão assim. Então, assim, o Brasil, assistindo a LTA Norte, a LCS, nem era lá essas coisas que talvez eles imaginassem. Na minha opinião, estou dizendo isso em achismo, não conversei isso com ninguém. Aí, mano, agora que eles viram que o Brasil não tem a solução de todos os problemas deles, porque eles acharam que juntando isso era oba-oba, né? Não, relaxa. Brasileiro agora, ele vai, mano, comer picanha, o Lula está lá e vai comer picanha assistindo a gente aqui na LTA Norte ainda. Vai sim. Viram que as poucas cabeças que foram para lá, que inclusive essas poucas cabeças estavam na live da LTA Norte pelo Ilha, né? Ainda tem esse detalhe, né? Não era nem poucas cabeças. Mano, nós do Ilha botávamos o quê? Umas 20 mil pessoas assistindo a LTA Norte. Mano, e sabe o que é? Ai, meu Deus do céu. Quanto mais eu penso e falo sobre isso, me dá mais raiva, mano. A LTA Norte bania brasileiro do chat. Isso é um absurdo. Os moderadores, eles tinham moderadores brasileiros que eram ordenados a banir brasileiro no chat. Você ia para a LTA Norte e falava oi, olá, bom dia e bania. Mas isso é normal? Isso é normal. Quando é um brasileiro na LCK ou numa liga que não faça sentido a sinergia. Agora, existe a LTA Sul, existe a LTA Norte. Você acha que a moderação brasileira era briefada a banir LTA Norte? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aqui, na moderação da LTA Sul, você só não pode ser criminoso. Mas eu nunca vi eles banindo ninguém que falasse inglês. Tá ligado? Nunca vi. E se pá, os nossos mods aqui da LTA Sul devia traduzir e responder ainda. Tá ligado? Responder ainda. Tipo, não, sério, quanto mais eu penso, tipo, nós nem éramos bem-vindos na transmissão oficial deles e eles precisavam da gente. E o Fantasy era uma coisa que precisava ser unificado. Porque se não fosse o brasileiro fazendo Fantasy, não ia ter uma cabeça naquela merda, cara. Minha crítica aqui não é ao produto Fantasy, tá? Porque quem fez o fracasso tá muito de parabéns. A minha crítica é essa união de LTA Sul e LTA Norte. Ai, meu Deus do céu. Tipo, é como se você... Mano, é quando obrigatoriamente a sua mãe coloca alguém na sua casa, você recebe a visita de uma forma muito legal, uma forma muito simpática, a visita caga no seu tapete e manda você comer a bosta ainda. Pra mim era LTA Norte com LTA Sul, tá ligado? Tipo, eu acho que o ápice da interação positiva LTA Norte e LTA Sul foi o Bipo, porque o Bipo ama a gente. Tá ligado? O resto... Ai, meu Deus. Pretende sim fazer uma revisão, a gente está fazendo uma revisão dessa política, ainda vamos divulgar o que vai acontecer e quando vai acontecer. Não. Mas o momento onde essa política foi criada para favorecer uma mobilidade maior, ela pensava na região Américas integrada. E agora, na hora que a gente tem duas regiões independentes, a gente está fazendo uma revisão dessa política, sim. Bom, e olha aí, ó. A Amandinha aí no chat, mod lá da ilha. Sim, é isso mesmo, Minerva. Nós não podemos retirar os gringos, só em casos extremos, né? Que pode rolar racismo, xenofobia, transfobia, essas coisas, moderação bane, né, não tem o que fazer, e aposta. Então, assim, o norte-americano, o estadunidense, o russo, o inglês, o britânico, o mongólico, tudo isso daí é bem-vindo na nossa live. Agora, fala lá na live da LTA Norte, olá, bom dia, fala lá, sayonara, lá pra tu ver. Eles mandam o Rasta La Vista, baby, explode você. Que agora das franquias,
como ficam as franquias e a gente tem a possibilidade de ter 10 times novamente no CBLOL, sendo 8 times brasileiros, a Leviathan, né, que é o time parceiro, e o outro time convidado? Bom, nesse momento inicial, a situação o modelo da franquia ele continua como é, então a gente tem times que são franqueados, tem times que são franqueados convidados, no caso do parceiro da América Latina que joga, então no caso do CBLOL, a Leviathan é um time franqueado, parceiro da franquia de Latam. A gente tem os outros times que vieram do CBLOL e a vaga de guest. A gente vai continuar com 8 times, tanto na LCS quanto no CBLOL, porque a gente precisa garantir aquela questão da estabilidade financeira da liga. Então, time, assim como no passado, né? Quando a gente questionava com o CBLOL com 10 times, se dava para expandir para 12, para 14, a ideia é que a gente só expanda a liga quando a gente tiver com a liga uma capacidade financeira de retorno para os times, isso daqui que suporte entrar mais time mesmo. Tá, porra, vazou aqui. Isso daqui é correto mesmo, tá ligado? Tipo, imagina que tem um bolo de 15 fatias. É melhor você dividir o bolo de 15 fatias para 8 pessoas do que para 10 pessoas, né? Porque daí sobra mais para todo mundo. Eu gosto disso mesmo. Para mim é times de LTA, CBLOL com 8 times mesmo e tá ótimo, tá ligado? Atuais não diluírem o que eles recebem, né? Mas fica o pensamento sim. E agora, inclusive, a gente tem essa visão separada. Cada região, América do Norte e América do Sul, pode crescer de acordo com o retorno do seu mercado. Então a gente sabe que existem organizações capazes e a gente precisa acompanhar essa... Eu vou estar rezando para a queda da LCS. Não vou fazer isso não, porque Deus não se agrada, mano. Mas, meu Deus do céu, tem que controlar muito a minha mente. Tem que controlar muito, mano. Meu Deus do céu. A minha mente quanto que a liga financeiramente pode oferecer de retorno para quem está investindo nela, para os times, e expandir. Mas certamente está na nossa visão. A gente continua sendo seguindo num momento de foco super no competitivo. Botar a Alcione pra lançar a macumbinha dela, mano. Ela tacou pro Trump, né? Daqui a pouco ela ataca pra LCS, viu? Deixa ela saber, mano. Ó, saiba você, Alcione, que estão deixando o samba morrer aqui, viu, minha filha? Estão deixando o samba morrer no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Né? Então a gente também não pode diluir o momento que a gente entrou de ter times mais competitivos e investindo. Então existe uma pressão para os times que estão, existe um acompanhamento e um suporte aos times que estão mostrando desenvolvimento, e a liga expandida ela vai também para esse lado. Então a gente está tomando muito cuidado antes de pensar em expansão do tipo, seriam mais times que sobem via promoção, seriam mais times com vaga, que tipo de mecanismo a gente poderia ter. Mas estamos abertos para isso, tão logo a liga consiga mostrar capacidade de gerar retorno financeiro e a gente encontre times capacitados no mercado. Agora, ao passo de cada região, não precisamos tratar a América como uma coisa só. Bom, e olhando assim no futuro, você acha que a gente pode esperar a volta de algum time para as franquias, ou eles vão permanecer para o próximo ano, como tá agora, os mesmos times nas franquias? Não, para o próximo ano a gente segue com o mesmo modelo que a gente tem agora. Então a gente tem os parceiros da liga que estão agora, a gente tem, no caso do CBLOL, a Isurus, que vai disputar a série de promoção contra os times do circuito desafiante e da LRS, vai haver uma disputa. Eu vi algumas pessoas do chat dizendo, tudo é dinheiro para esse verme, para esse mundo, não sei o quê. Sim, gente, tudo é dinheiro, tá ligado? O ponto aqui não é que tudo não deveria ser dinheiro. Ele é um empresário, ele tem que priorizar dinheiro mesmo. Só que ele precisa priorizar o produto acima de tudo. O ponto não é ser tudo sobre dinheiro. Porque pensando em dinheiro, pensando em produto, o que eles estão fazendo não é o melhor para a gente. Entendeu? O que eles estão fazendo é o melhor para a LTA Norte. Só isso. Só que eu nem acho... Assim... Tá, talvez seja muito legal para a economia deles lá da liga, dinheiro deles, mas para a gente é um tiro no próprio pé. Porque pensa, o que o brasileiro sempre sonhou com o internacional é 2 vagas. Se a Riot desse 2 vagas para a gente e 2 vagas para a LTA Norte, para a LCS, beleza. Foda-se, tá ligado? Nenhum brasileiro ia nem citar a LCS. A LCS ela ia estar mais... Talvez agora seja o momento em 10 anos que a LCS deve estar no top trend do Twitter. Porque a gente está falando dela.
tá ligado? Se eles dão 2 vagas para a gente, 2 vagas para a LCS, ninguém ia estar citando a LCS, tá ligado? Ninguém. Ia estar tudo de boa. Não precisávamos de 3 vagas. 2 vagas já tá ótimo, entendeu? Já tá ótimo. Pela 8ª vaga. E assim a gente isso ia ajudar muito com dinheiro, capital e etc. Porque, mano, os brasileirinhos, eles iam assistir muito mais o Mundial, muito mais acompanhar a nossa liga, o nosso regional, entendeu? Porque você pensa, na nossa liga, só o top 1 vale. Só. Imagina você assistindo, às vezes você sabe já, mano, que a PEN, por exemplo, ela vai perder na final contra a Loud. Aí você nem assiste, tá ligado? Que se dane, foda-se. Mas agora você pode assistir tranquilo, sabendo que a PEN ainda vai para o Internacional. Entende o quão importante, o quão foda seria essa vaguinha mais para a nossa região? Tipo, nós só ligamos para o time top 1. Você nunca nem pensou em ligar para o time top 2, porque a gente nunca teve essa realidade, tá ligado? Ano que vem. A mudança do produto da liga, ela não vai influir nessa transição. Ó, view BR paga em real, view gringa paga em dólar. Um gringo igual a 5 BR. Isso é verdade. E é muito também por isso que eles fazem isso. Mas aí você precisa entender que os norte-americanos lá vão mesmo assistir o 100 Chiefs no Mundial. Os norte-americanos, eles vão assistir Shopify Rebellion no Mundial. Fala pra mim. Eles não assistem essa merda nem... Gente, vocês entendem que devia ter mais brasileiro assistindo a Shopify do que norte-americano? Vocês entendem isso, meu Deus? Talvez vocês não estejam entendendo, tá ligado? Não vai assistir essas bombas desse time, cara. E detalhe, F para um 100 Chiefs, saiu. Nos times que competitivamente fazem parte dele. No momento de expansão, é que a gente poderia pensar numa outra coisa. Mas a gente fica bastante satisfeito de ver que uma parte dos times que a gente já conhecia do CBLOL brasileiro da nossa região continuou e mostrou muito jogo no circuito desafiante. Ao mesmo tempo, também outros novos times surgem e mostram uma capacidade incrível. Então, a gente acredita que essa disputa, esse mercado aquecido por essas vagas no Tier 1, é muito legal para a gente observar também e ver o que acontece depois. Bom, só para ficar claro para o público, então, no próximo ano, o time convidado, ele também vai ter que se provar, assim como a Isurus vai ter que se provar esse ano, né, jogando Relegation. Exatamente. A gente tem uma vaga de convidado, que a gente expandindo a liga, essa vaga ou mantém-se ou ela aumenta a quantidade de convidados, mas o time convidado, ele foi criado justamente para criar essa capacidade dos novos times e dos novos jogadores subir. F100 Chiefs nada, aqui é Rojão. Que seja a primeira na derrocada dessa liga maldita. Irem a liga, né, que é o que a gente chama lá do Path to Pro, né, que é a trilha do crescimento profissional, que é essa forma de oxigenar em jogadores e times da liga. Então, essa vaga, ela não é uma vaga de franqueado, ela é uma vaga que ela tem que disputar. Então, e a gente também precisa criar um Tier 2 que ofereça para os times a capacidade de chegar preparado, né, para essa série de torneio, já que o time convidado disputou com os times do Tier 1 o ano inteiro. King Lendas, Gaysip, mas o quê? Mano, solo kill e tudo isso daí na hora da LCS. Mano, e detalhe, guys, na verdade. Nem precisaria fazer alguma coisa pra atrair viewer. Ninguém abre LCS, nenhum brasileiro abre LCS para assistir, mano. Alguns abrem, mas era mais pelos céus, mano. O desenho da gente deixar essa vaga de convidado como sendo uma vaga não bloqueada por um franqueado. Assistiremos filme na hora da LCS, podem ficar tranquilos. Assistiremos filme. O Tier 2 tem essa ascensão. Então, a gente continua com 7 eu pago aí na pipoca de todo mundo que nas duas ligas, LCS tá em casa. E CBLOL. E à medida que a gente vai expandindo, a gente avalia entre sócios e novos times convidados qual que é o melhor mix. Mas a gente quer deixar o sistema aberto para oxigenar e para ter essa pressão. Bom, aproveitando o gancho sobre o Relegation, né, e sobre o circuitão, o circuito desafiante, ele vai voltar a ser o Academy como era na época do CBLOL, ou ele permanece sendo o circuito desafiante? Boa pergunta também. Ele permanece sendo o circuito desafiante. O CBLOL Academy, ele foi criado muito especificamente na época que a gente tinha o modelo de franquia fechado, onde ele era uma plataforma
onde os times do Tier 1 treinavam seus jogadores e testavam e desenvolviam novos jogadores. Então, o torneio era uma plataforma contínua de vários jogos e que estimulava a frequência e qualidade para formar novos talentos. Quando a gente começou a trabalhar com outros times independentes e que trouxeram uma pressão competitiva, uma qualidade super boa para o nosso Tier 2, a função já passou a ser também, e agora ainda mais com esse modelo onde a gente tem a vaga de convidado, o objetivo ele cresce para ser um torneio competitivo também para essas novas organizações. Então, ele permanece ele vai ficar com a marca Circuito Desafiante. Ele é um torneio que ele tem um objetivo... Operação Implodir LTA Norte. Vamos botar o Brucer para trabalhar na LTA Norte, mas quem? Precisaremos implodir, mano. Precisa explodir de dentro para fora. Primeira coisa, o Brucer. Joga o Brucer na LTA Norte. Foda-se. Sacrificamos o Brucer. Final de crescer para gerar um time para o CBLOL. Merece. Mas ele já não tem só a função de ser um suporte do Tier 1. Ele Aces e Brucer na LTA Norte, foda-se. Acer e Brucer. Aces e Brucer, fechado. A liga que caminha com a sua vida própria, com o seu desenvolvimento próprio. Então a gente quer atrair outras organizações. Eu aceito isso. A gente também quer a participação dos times Academy, porque ajuda muito no desenvolvimento de talentos para todo mundo. Mas ele ganha uma outra função também, que é gerar um novo time do Tier 1. Então ele continua com essa marca, e a gente continua trabalhando ele para atrair boas organizações de fora que possam ser os próximos times jogando no CBLOL. Bom, ano passado, né, quando nós tivemos a mudança do CBLOL para LTA, na sua entrevista com o Butcher, você tinha comentado sobre como foi feito o aviso dos times da mudança de CBLOL para LTA. E agora eu gostaria de saber como está sendo feito o aviso dos times da mudança de LTA para CBLOL. Então, nós conversamos com os times, isso foi um processo, todo o processo interno de mudança para CBLOL e LCA, ele passou por muitos alinhamentos internos, a gente não queria mandar só a marca, né? Então a gente separou as ligas, a gente recriou as vagas para eventos internacionais, então ele passou por muitas verificações internas e muito trabalho para a gente garantir que a gente estava voltando com as ligas do jeito que a comunidade estava pedindo. Não era só a marca, né? Tinha que ser o caminho separado, tinha que ser os splits mais longos, os formatos mais simples e estimulantes para você assistir. Então, a gente precisou de muitas validações internas e quando esse pacote inteiro a gente conseguiu, beleza, vamos fazer isso, a gente passou, assim, por um processo de conversar com os times. A gente teve um feedback super bom de todos eles. Houve um comentário por parte dos times que a gente achou muito válido, que é o valor e a importância dos eventos entre Norte e Sul, ou seja, do cross-conference, né, como a gente chama, e que estimulam esse desenvolvimento e antecipam a experiência, né, que a gente tem em palcos internacionais. E a gente quer continuar fazendo isso, mas não em detrimento do split regional. Então, também passamos por um alinhamento com os times de que a gente vai continuar explorando essas possibilidades com outros torneios, outros momentos, sem ser os que valem vaga, né? Então, foi muito positiva a conversa com os times. Então, conversamos com os times, recebemos algumas dicas. Vai botar uma competição, um cross-conference, para competir pelo quê? Pelo Holy Bacon? Quem ganhar como um X-Baconzinho? Como é que é? É um show match? Oxi. Tá de sacanagem, né? Ninguém assiste competição pelo Holy Nelson, mano. Quer dizer, nós brasileiros assistimos. Mas... Oxi. Trabalhamos alguns pontos. Taça Américas. Também aconteceu essa conversa com os times antes. E esse alinhamento também. Bom, já que você mencionou o Cross Conference... então ele vai ser substituído futuramente por outros campeonatos regionais para promover também a evolução das regiões, né? Exato. A gente viu que a gente viu que esses campeonatos também são muito interessantes pro pessoal da LCS, os times da América mas eu do Norte. acho que é melhor ter do que não ter, tá ligado? Esse Copa Américas aí, esse Copa Pistão, mano, é melhor ter do que não ter. É a nossa oportunidade de cagar na cabeça deles, mano. Nossa senhora, imagina, a gente vence contra eles. Puta que pariu. Eu faço Mario, sério mesmo. Eu depilo a moeda e faço Mario. Gostaram dos cross-conference? Vai ter um gosto Perderam alguns jogos também, então... Sério mesmo. Viram que é necessário esse tipo de intercâmbio, porque também ali eles aprendem, praticam, conhecem jogadores e tudo. Então, sim, a gente quer trazer esse formato desses encontros Norte e Sul
de um jeito mais estruturado. A gente sabe que o nosso calendário, por ter eventos regionais, eventos internacionais, ele tem espaços que a gente consegue trabalhar sim, que não sejam a consequência de um split, né? Então, tem outros momentos que a gente consegue fazer esse momento cross-conference, tem outros momentos do calendário que a gente consegue fazer esse encontro entre LCS e CBLOL acontecer para preparar para os eventos internacionais antes de uma temporada. Tem várias formas da gente se beneficiar disso, então a gente quer fazer. E a gente também quer manter projetos de estímulo ao desenvolvimento, como foi o projeto do Bootcamp esse ano, que já foi uma reedição do que a gente fez no passado, mas a gente já teve mais apoio dos times daqui da América do Norte, onde aconteceu esse bootcamp, então foi mais interessante para os times, então a gente quer continuar trabalhando essa questão do intercâmbio de um jeito mais variado, então entre torneios, bootcamp ou qualquer outra coisa que a gente consiga trabalhar com os times. Pode ser bom isso daí, viu? Torneios internacionais. Eles manterem isso é um acerto. Desculpa, torneios independentes, também, que a gente possa se parceirar. Uma das coisas que ajudou tanto nós melhorarmos nesse ano foi o Bootcamp e o Cross Conference contra o NA, tá ligado? Então, fazer esse Copa Pistão... Ai, caiu a live? Que susto, achei que tivesse caído a live porque desligou a tela aqui. Perdão. Mantermos isso daí é muito bacana para a gente. Por quê? O que ajudou a gente a melhorar muito, porque nesse ano de 2025, as nossas performances internacionais foram boas para a gente, tá ligado? Esse Bootcamp e esse Copa Pistão que eles querem fazer contra o NA é muito bom. Vai acender uma chama no nosso cu que não acenderam nunca antes para a gente ganhar deles. Eu vejo com muitos bons olhos. E o Bootcamp dispensa comentários, tá ligado? Riot pagar, mano, o Bootcamp para a Coreia e etc. é pica, mano. Eu acho bom. Sai pra lá? Como assim, guys? Tá de sacanagem? Riot vai dar para a gente uma oportunidade de jogarmos contra o NA e literalmente cagar neles e destruir a região deles. Oxi. O que vocês preferem? Não, vampetaço é errado, não é crime. O que vocês preferem? Não assistir a liga deles ou jogarmos contra eles e o Brasil ganhar contra eles? Valendo nada? Vale a taça e a honra. Como assim vale a taça e a honra, cara? A taça e a honra. Imagina um Desames ganhando contra 100 Chiefs, não, porque saiu, né? Ganhando contra FlyQuest, não, porque eles são um sangue bom. Ganhando contra Shopify, qualquer diabo de time lá e dando um dedo do meio. Imagina isso. Imagina isso. Vocês estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. É questão de honra. A gente tem que ganhar contra o NA e, mano, dar a última cagadinha no bolo de bosta deles. Nem venham com narrativa de que isso daqui é ruim, não. Pera aí. Olha, eu pago um bootcamp para o Titã do meu bolso pra quem ganhar essa porra, para a gente ganhar contra o NA. Eu quero ver eles humilhados, eu quero ver eles saindo da porra do palco chorando. Chorando, não. Nem vem com isso, não. Não, guys, vai estar valendo a Taça Américas possivelmente, né? Porque como ele não vai estar alinhado com algum outro campeonato, né? Tipo, não vai estar alinhado com o MSI, Mundial, eu acho que é só taça, né? Pelo que eu entendi. Criar um mecanismo de incentivar os times do Norte e do Sul. A gente quer voltar a fazer tudo isso, porque, de novo, esse é um ponto muito importante pra gente, que ele continue estimulando esse crescimento para a visão. Guys, não é passando pano para a Riot. Podemos não assistir a LCS e a gente ganhar contra os caras ainda por uma questão de honra nossa e cagarmos nele. Eu aceito isso, podem ficar tranquilos. Calma. Da vitória não ficar só no Brasil, ela é algo mais. Errado, meus então tem que ganhar aqui, mas tem que ganhar em outros lugares também, contra outros adversários também. A gente só não quer fazer isso em detrimento do CBLOL. A gente não quer fazer isso em detrimento do que é a trajetória do time aqui, ou seja, uma final é uma final, um playoff é um playoff, e depois a gente tem um momento do encontro entre regiões. Outras regiões já estão fazendo isso há algum tempo, como China e Coreia. Então a gente acha que é um momento muito propício para a gente ter mais formatos desses encontros do que necessariamente ter que amarrar no final de um split. Bom, falando agora um pouco sobre campeonatos internacionais, a divisão das vagas de CBLOL e LCS ficaram da seguinte forma, né? O First Stage, a LCS tem um time, o CBLOL tem um time.
O MSI, a LCS tem 2 times, o CBLOL tem 1 time. Pro Worlds, a LCS tem 3 times e o CBLOL tem 1 time, certo? Correto. A gente está voltando para o modelo de distribuição de vaga que a gente tinha em 2024. Que é exatamente esse que você falou. E daí para frente a gente quer começar a construir a briga do Brasil por mais vagas, que esse ano a gente mostrou que tem espaço. Eu ia perguntar. Deixa eu voltar. A LCS tem 3 times e o CBLOL tem 1 time, certo? Correto. A gente está voltando para o modelo de distribuição. Encheu a boca para falar isso correto, né? Encheu a boca, né, Cacontunes? Distribuição de vaga que a gente tinha em 2024. Que é exatamente esse que você falou. E daí para frente a gente quer começar a construir a briga do Brasil por mais vagas, que esse ano a gente mostrou que tem espaço. Eu ia perguntar se... Olha, se fizesse de doente mudo era melhor. Se pagasse de mudo aqui era melhor, de ficar babá. Aí bunny. Brasil mostrou, mas quer promover a briga, né? Quer promover a briga. Falou. E daí para frente a gente quer começar a construir a briga do Brasil por mais vagas, que esse ano a gente mostrou que tem espaço. Eu ia perguntar se na hora de fazer essa decisão da quantidade de vagas, um dos critérios que foram avaliados foi o desempenho em campeonatos internacionais. O nosso primeiro objetivo, a gente sabe que a gente tem muitas coisas que a gente queria fazer entre o restaurar a liga e o continuar avançando. Então, as duas coisas a gente precisa fazer. Então, o nosso primeiro foco para esse momento foi restaurar o que a gente tinha em 2024, mas a gente está... E o desempenho do Brasil esse ano foi muito bom para nos ajudar a fazer o caso, junto ao time global da Riot, para a gente expandir a busca por vagas para a região, para o Brasil. A performance do Brasil foi boa e ajudou eles a decidir que o Brasil deveria ter uma vaga. Tira essa única vaga. Melhor conclusão é essa. Tira essa vaga já e para o Brasil e para o Mundial tem que ganhar contra o NA. 4 vaguinhas para eles. Vamos promover a briga, né? Promover a briga. Eu não sei, se ouvir ele falar é melhor para mim, sério mesmo. Isso daqui tá bizarro. Bizarro. Então, a gente quer brigar por mais vagas aqui dentro, seja através desses torneios específicos entre LCS e CBLOL, seja através de um processo de mais qualificações para o Worlds, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. Essa cross-conference que vamos ter, que não é cross-conference, essa Copa Pistão, poderia colocar ambas as regiões com 2 vagas. Somos ruins iguais, tá ligado? Ambas regiões com 2 vagas e a briga pela terceira nessa Copa Pistão. O que vocês acham disso? Mano, ouvir o Cacontunes deixa tudo pior. Eu acho que preferia estar sendo surdo agora. E mudo, né? Não entendi nada. A Riot quer promover a briga do Brasil para conseguir mais vagas. Primeiro ponto. O Cross Conference que nós assistimos semanas atrás, de Brasil contra a NA, ainda vai ter. Só não em detrimento do CBLOL ou LCS. Vai ser meio que uma Copa Pistão, meio que uma Copa Américas ali, né? E vai ter essa Taça Américas. E possivelmente vamos disputar pela taça, pelo título. Eu acho que poderia pôr 2 vagas para cada região, a terceira vaga e última vaga disputado. Percebe? Que tal? O resultado que a gente mostrou esse ano vai nos ajudar na discussão daqui para frente. A nossa primeira prioridade foi restaurar as 2 ligas para o estado que a gente estava antes da fusão. Bom, então a gente pode sonhar que o Brasil ainda pode ter talvez 2 representantes aí brigando por uma vaga no Worlds. É a nossa meta, porque esse ano a gente mostrou que pode. E então a gente tirou jogos de uma forma muito positiva, não foi na sorte. E mesmo em outros torneios internacionais como a WC, entre ele Brasil... Ele negou, é verdade. Representantes aí brigando por uma vaga no Worlds. É
Ela perguntou sobre o Brasil ter 2 vagas, ele fala, mas a cabeça aqui, ó. A cabeça, ela não esconde. Antes da fusão. A body language. Bom, então a gente pode sonhar que o Brasil ainda pode ter talvez 2 representantes aí brigando por uma vaga no Worlds. É a nossa meta, porque esse ano a gente mostrou que pode. E então a gente tirou jogos de uma forma muito positiva, não foi na sorte. E mesmo em outros torneios internacionais como a WC, entre Brasil e ENEI, a gente também teve vitórias, então o caminho está muito claro e o espaço está muito claro. Agora é uma questão nossa de restaurar e voltar a buscar uma solução que seja sobre a vaga e não sobre o playoff da região. A região gera os playoffs e tem os seus formatos independentes, e no processo de vaga a gente está discutindo com o time global de como fazer aumentar essa representatividade do Brasil, ter mais vagas. E, na sua opinião, qual foi o maior desafio nesse processo de trazer de volta o CBLOL? O maior desafio, eu acho que foi o momento onde a gente... Foi o quanto da mudança a gente deveria fazer. Porque a ideia da gente ter as 2 regiões conectadas de alguma forma numa Liga Américas que trouxesse mais contato, mais desafio e tudo mais, ela é uma visão que a gente acredita como conceito. Acho que muitas das pessoas da comunidade viram que os jogos ensinavam, estimulavam, jogadores começaram a ter mais visibilidade entre as regiões, então existe um valor nisso. E a gente tentou fazer alterações ao longo do tempo que foram muito específicas e muito tática, botamos mais alguns dias aqui, tomando um formato um pouco mais simples ali, mas não o suficiente. Então, acho que o maior desafio foi a gente tentar ainda buscar uma solução que pudesse ainda conviver com o confronto entre as regiões, para a gente ficar mais próximo, no caso do Brasil, da América do Norte. E aí, a gente chegou à conclusão de que não, esse modelo ele tinha problemas mais estruturais do que benefícios que traria. Então, vamos precisar voltar. Então, acho que o maior desafio, que não foi exatamente... Assim, a gente nunca questionou que voltaria, se fosse necessário, mas a gente ainda tentou ver se havia alguma forma de buscar o contato intra-regional, se complementar ao crescimento regional interno e a experiência que a comunidade tem com a Liga e tal. Esse foi uma coisa que a gente buscou fazer, especialmente durante o Split 2 e tentar aprender e ajustar rápido. Mas chegou um momento que a gente também precisou entender, precisamos fazer uma solução que seja completa. Então, vamos restaurar e recomeçar dali. Eu acho que esse que foi o momento. Ele não foi demorado, ele leva um tempo para a gente adaptar e precisa mudar entre um ano e outro. A gente não consegue mudar um formato no meio do calendário. Então, eu acho que esse foi o maior desafio que a gente teve. Bingo das lendas ocasionalmente sábado e domingo às 5 horas. Às 5 e 1. Até que ponto a gente consegue continuar fazendo ajustes e estar acertando o que a comunidade espera, e a hora de, agora a gente tem que retroceder. E o nosso time, quando percebeu que tinha que retroceder, foi muito claro, e a gente começou a conversar com os outros times da Riot, assim, qual é o melhor momento, qual é a melhor forma de retroceder no desenho, criando espaço para a gente continuar tendo outros crescimentos. Bom, ao longo desse ano, muito se falou sobre o formato do campeonato, né? E eu gostaria de saber como que vai ser o formato do CBLOL ano que vem, se vão ter mais jogos MD5, se ele vai ser mais disputado em MD3 ou MD1, ou se ele vai ser dividido também pelos splits, como foi esse ano. A gente vai divulgar mais informações detalhadas do formato mais para frente, mas alguns aprendizados também que a gente teve esse ano foram relacionados a um conjunto de formato e calendário, né? Então, o primeiro ponto a gente continua com 3 splits, né? Porque então, o primeiro ponto a gente continua com 3 splits, né? Porque o calendário global tem os 3 eventos, inclusive o First Stand no Brasil, do ano que vem. Então, a gente continua com 3 splits, mas o primeiro split ele vai ter mais uma característica de torneio do que de um split. Então, a gente pretende criar um formato que seja mais simples, sem ter que ter necessariamente 2 fases, ou acaba tendo muito pouco jogo por time. Então, a gente quer fazer um torneio mais simples, para que os outros 2 splits que levam para MSI e para Mundial tenham mais tempo
para acontecer. Então a gente vai aumentar a duração de split 2 e 3 e colocar formatos que são formatos mais simples. A gente teve formatos muito complexos esse ano que tornava muito difícil acompanhar a liga, entender exatamente em que momento do calendário do campeonato a gente estava. Então, para esse ano, a gente espera que split 2 e 3, que levam para a MSI Worlds, sejam formatos, sejam splits mais longos, a gente vai ter mais dias de jogo, e a gente vai ter splits mais simples, mais acostumados com o que a gente está acostumado a ver em uma fase inicial com round robin, e depois um playoff com double elimination, sem a gente ter a compressão do tempo, porque já não tem mais a etapa cross-regional. Em termos de melhor de 1, 3 ou 5, a gente definitivamente não vai mais ter melhor de 1. Existe uma possibilidade de a gente trabalhar um pouco de melhor de 1 numa linha de tie-break ou de seeding, mas não é a nossa visão. Legal. Até por causa do Fearless Draft, então a gente precisa trabalhar de melhor de 3 e melhor de 5, né? E a gente vai manter o Fearless Draft, não veio para ficar. Então, a nossa ideia é que a gente tenha melhor de 3 no momento em que a gente tenha mais times disputando, caminhando para melhor de 5, full melhor de 5 no playoff. Então isso também vai, com um calendário com mais dias, isso permite que a gente tenha mais confrontos, todos os times joguem mais vezes, isso é mais interessante para a comunidade também. Os detalhes específicos de quantas semanas e qual o formato da fase de grupos ou do playoff, ou se vai ter alguma outra etapa, a gente vai divulgar um pouco mais futuramente, mas a gente está falando claramente de mais dias e formatos mais simples. É um avanço, não temos mais melhores de um, guys. Melhor de um, né? Não ter mais melhor de um, como o desenho do formato. Perfeito. Caco, para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação à reação do público quando vocês soltarem a notícia de que o amado CBLOL vai voltar. Olha, eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria, a gente vai continuar trabalhando em comunicação, em contato, a gente com o tempo absorvendo e ouvindo tudo, e eu acho que está na hora da gente também ir mais para a rua para falar, que é o seguinte, primeiro ponto, de que a gente entende a importância do CBLOL e da Liga Regional para a comunidade. Isso eu queria que ficasse muito claro, e que todos esses feedbacks e todas essas reações, elas foram importantes para a gente conseguir internamente entender, não agora temos que mudar estruturalmente, voltar para começar a fazer um outro tipo de evolução. Então, a gente ouviu, reconhecemos de que a mudança não trouxe, não atendeu as expectativas, não trouxe uma satisfação para a comunidade, e a gente voltou por isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E que continuem dando feedback e nos ajudando a entender para onde as nossas mudanças, que a gente vai continuar propondo inovação, para a gente estimular o crescimento e tudo, mas agora que a gente entendeu onde não pode mexer, a gente fica com esse aprendizado e que continua contando com o feedback e com a reação da comunidade. Podemos dar feedbacks em todos os posts que a Riot Brasil fizer, podemos dar feedbacks falando que o que eles fizeram foi ridículo. Eu acho bacana, Inclusive, eu acho que ano passado, né, não sei se foi nesse ano, eles também quiseram feedback sobre a remoção do baú Hextech, porque o baú Hextech estava deixando a Riot pobre, e daí os telespectadores, por meses e meses, ficou dando feedback em todos os posts que eles faziam. Muito feedback. Eu acho justo esse feedback, se bem dado e comunicando para eles certinho, né, o que eles erraram, que para mim é dar 3 vagas para o lixo do NA. Sim, acho que sim. A porcaria da LCS, eu acho que sim. Eu acho válido darmos esse feedback. É que a gente também pretende continuar estimulando a competitividade, né? A gente precisa continuar estimulando o crescimento da liga. A gente está muito feliz com tudo que a gente viu esse ano, dos novos times e dos novos talentos aparecendo. Esses nomes, eles não vieram da mudança desse ano, vieram também de um trabalho histórico dos times desenvolvendo tudo, e a gente quer trabalhar com os times para que isso continue acontecendo. Calma. Então a gente não está fazendo uma volta. Isso não foi um comunicado para dar vampetaço na Riot, guys, em hipótese alguma, porque eu sou totalmente contra isso. Mas eu acho justo fazermos comentários nos posts dele falando sobre isso. Acho justo. A forma em que o público conseguiu, por exemplo... Não, guys, eu nunca disse vampetaço porque é totalmente errado.
A forma em que a Riot, ela, por exemplo, cedeu e trouxe de volta o baú Hextech e acertou foi através das pessoas ficarem postando na rede social deles e falando que eles estavam fazendo merda, né? E daí botavam montagem com o Mordekaiser Gacha com a skin baú Hextech, tá ligado? Isso eu acho justo. Ao CBLOL, mas a gente vai combinar o crescimento diferente do CBLOL. A gente precisa evoluir de um jeito diferente. Então isso é uma mensagem também que a gente queria deixar. A gente reconheceu que a gente fez um movimento que não atendeu à expectativa da comunidade. A gente está voltando a um ponto onde a gente concorda que o produto deveria estar. E a gente vai continuar provocando inovação. A gente vai continuar trabalhando para que a gente tenha o crescimento que o CBLOL precisa ter. Então, essas duas mensagens, eu gostaria muito que a comunidade retornasse para a gente, digerisse, conversasse sobre isso, que voltamos porque entendemos que mexemos e que fizemos alterações que não trouxeram o resultado que a comunidade esperava, não atenderam as expectativas, e vamos fazer isso. Ou seja, a gente vai ouvir, vai ajustar para acertar, e vamos continuar buscando o crescimento. A gente chegou num lugar muito legal de bater jogo com outras regiões e tudo, e esse é o nosso lugar. Então, a gente tem que continuar trazendo essas oportunidades, então traremos novas mudanças. Então, acho que essas eram as duas principais coisas que eu gostaria que tivessem acontecendo na comunidade, que a gente estivesse ouvindo, e conversando e falando, que a gente está voltando e que a gente vai continuar crescendo, sabendo aonde a gente tem que ajustar e evoluir agora. Perfeito, Caco. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado demais. A comunidade vai achar extremamente esclarecedor e vai ficar feliz com o resultado. Fico muito feliz com a oportunidade, obrigado mesmo. Nem ele acreditou nisso. De novo, a gente sabe que essa situação é uma situação, essa resposta, né, essa mudança, ela vai impactar de várias formas diferentes. Ótima tentativa, viu? Você tentou. A gente tem que saber ler como que a comunidade vai reagir, todos os feedbacks e todas as respostas que vão aparecer, a gente vai fazer isso. E ao longo das próximas semanas a gente vai respondendo melhor, explicando melhor. É muita coisa, então a gente vai saber explicar e vai saber conversar. E eu espero que essa dinâmica coloque o CBLOL inteiro numa direção da gente fazer coisas cada vez mais certas e cada vez mais que vão na mocha, que tragam o desenvolvimento que a gente espera. Perfeito, que a evolução venha sempre, né? Exatamente. Guys, olha, resumi para vocês o que eu achei disso tudo. CBLOL de volta, eu acho que é ótimo, só de ter o nome ali, eu acho que já muda muita coisa para nós brasileiros, por incrível que pareça. Encerrar a parceria entre LTA e as Américas aí, acho ótimo também, tá? Tem que ser LTA Norte lá e nós cá e foda-se, entendeu? Mas também acredito que dê para fazer algumas coisas bacanas entre essas duas regiões, o Brasil e o NA. Gostei dessa Copa Pistão, dessa... Como que eu posso dizer? Dessa Copa Américas aí, que ainda vai ter entre o Brasil e o NA. Acho isso muito importante para nos ajudar, tá ligado? Ou para pelo menos a gente piorar eles. Eu gosto disso. Mas eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de cagarmos na cara deles. Porque, de verdade, guys, eu sinto como se a nossa honra tivesse destruída, tá ligado? Porque, tipo, dava muito fácil para a Riot dar 2 vagas para o Brasil e 2 vagas para o NA. O top 3 do NA é uma porcaria, mano. Uma porcaria. Mano, a Shopify perdeu contra a Red. Tá entendendo? Enfim. Essas paradas da vaga eu falei, né? Eu acho justo ser 2 vagas para cada região e a terceira ser disputada nessa Taça Américas, entendeu? Nessa Taça Américas. E finalizo dizendo, o NA, ele já acabou. A região da LCS já acabou. Está over. Eles estão over and over and over and over and over, tentando ressuscitar uma coisa que já está morta e usando de todas as artimanhas possíveis para deixar isso. Enquanto a região deles já acabou e eles sabem, mas eles querem zaralhar tudo, entendeu?